Cristiana Martins é jornalista do Expresso, tem escrito sobre este tema e tem também vindo aqui várias vezes à SIC Notícias comentar estas presidenciais. O Coronel Fernando Montenegro é oficial da reserva das Forças Especiais do Exército Brasileiro, vive em Portugal, mas acompanha muito de perto as eleições brasileiras. Carlos Viana é antigo presidente da Casa do Brasil e Edson Ataíde é CEO da agência de publicidade FCB, vive em Portugal há muito tempo, mas acompanha naturalmente tanto a política como a comunicação brasileira. Vamos para um curto intervalo, voltamos já a seguir. A maior parte dos eleitores brasileiros em Portugal votou Bolsonaro. Pela situação que está o país. Simples assim. Gostaria de fazer uma observação. Porque as pessoas que vieram para cá maioritariamente hoje em dia, nesta vaga mais recente de brasileiros, são pessoas com mais dinheiro, que fogem de questões que têm a ver com segurança, sobretudo? Isso eu acredito que tem a ver, sim, porque a situação da violência no Brasil é muito difícil que os portugueses entendam o que é. 64 mil mortos por ano, 62? 62, eu acho que são 170 por dia, 175 por dia. Portugal, para que tenha uma noção, acho que são 110, 120 por ano, o ano inteiro. Né? 30 por 100 mil habitantes, no Brasil 30 por 100 mil habitantes, aqui 1,2. Então, assim, a violência está muito grande, a impunidade, nós temos vários problemas. Esse problema da insegurança, ele não é um problema isolado, ele é contextualizado com o baixo índice de educação, com o desemprego, com mais várias outras coisas. A segurança nunca pode ser tratada isolada e a gente não pode ficar achando que resolver problema de segurança é usar força armada, é usar polícia, é truculência. Não é por aí. As pessoas que vieram para cá são pessoas que alguns vieram com Visa Gold, outros tinham condições de fazer monitoramento remoto do próprio negócio, deixou o negócio funcionando lá e veio para cá. Né? São pessoas, pelo que a gente vê do público do Bolsonaro, são pessoas que têm um grau de escolaridade maior e elas querem uma mudança no país. Querem que o país funcione, querem que o país recupere a credibilidade e eu acredito que a gente começar a dizer o Lula vai concorrer, não vai, eu acho que isso gera uma insegurança jurídica muito grande para o país. Agora, acredita que se houvesse um impeachment contra Bolsonaro, ele aceitaria e iria embora sem dar luta? Olha, ele diz que não aceita o resultado se não for a vitória dele. O que eu diria para vocês? Ele iria espernear, talvez, do mesmo jeito que a Dilma esperneou, talvez. Não sei, é uma incógnita, a gente não pode acreditar. E foi embora. Ele iria chamar a rua para um golpe. O que eu garanto a vocês é que as Forças Armadas brasileiras são extremamente democráticas, não vão apoiar nenhum tipo de regresso à ditadura, qualquer coisa desse tipo. Isso eu tenho certeza absoluta. Eu conheço o DNA das Forças Armadas brasileiras, de onde eu acabei de sair e passei lá dentro 30 anos. Então não faz parte do nosso DNA. Eu acho que isso é um terrorismo político que estão fazendo, de que Bolsonaro é igual à ditadura. Isso eu acho completamente absurdo. Que é a questão do impeachment. Eu acho curioso e acho que nós devíamos pensar um bocadinho. Se houvesse, por acaso, um impeachment amanhã do Bolsonaro, a semelhança do que houve com a Dilma, e a semelhança do que houve com a Dilma, que subiu o Temer, quem subiria nesse caso seria um general. E, portanto, não seria necessário haver um golpe militar, não seria necessário haver intervenção militar. Poderia haver um regresso legítimo e eleito pelos cidadãos. Eu gostaria de fazer uma observação aqui. O general Mourão, assim como, por exemplo, o general Eisenhower dos Estados Unidos, o candidato a vice-presidente, uma vez que ele esteja na chapa e eleito democraticamente, o militar não é uma sub-raça incapaz de ser eleito e exercer um cargo. Tá? Nós somos pessoas normais e estudamos a vida inteira. Ou seja, o general Mourão, se for eleito, ele vai estar investido da função de presidente da República. Ele não vai ser um ditador na função de presidente da República. O Brasil tem os 3 poderes e eles têm que funcionar. E se ele fizer alguma besteira, o próprio Congresso vai acabar sofrendo impeachment também. Ou seja, eu gostaria de fazer esse registro que o Mourão, uma vez que ele vai ocupar o cargo de presidente, se por acaso o Bolsonaro vier a ser empichado, ele vai estar exercendo um cargo de presidente da República. Ele não é um general ditador, boçal e soberano, como a gente diz às vezes no Brasil. É só essa observação. Além disso, logicamente, ninguém quer ter um país governado de dentro da cadeia, como se fosse uma facção de crime organizado, né? Ou seja, no Brasil tem lá o PC, o PCC, o Comando Vermelho
e o Partido dos Trabalhadores sendo governado por um criminoso de dentro da cadeia. Eu acho que isso, para a autoestima do povo brasileiro, é muito ruim, né? O que as pessoas precisam perceber é o seguinte: está sendo votado no Bolsonaro, mas isso não quer dizer que os brasileiros estejam entrando para uma seita. Está dando para ele um crédito para ele mostrar para que veio. Se ele fizer um monte de besteira, daqui a 1 ano ou 2, ele vai ter um impeachment. Ou, no mínimo, ele não se elege daqui a 4 anos. Os brasileiros, eles estão naquele esquema de, poxa, tentamos 4 vezes aqui, tá tudo errado agora, não estamos gostando da situação que está, vamos pegar uma coisa radical, o sujeito aqui é ficha limpa, então o resto está todo mundo sujo, vamos colocar isso aqui. Professor Montenegro, Bolsonaro não é uma pessoa muito impreparada para ser presidente? Eu discordo veementemente. Bolsonaro, ele fez os concursos mais difíceis de se entrar no Brasil. Ele fez o concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras e depois ele fez um mestrado em Operações Militares. Despreparado é o Lula, que se orgulha de dizer que nunca leu um livro. Fernando Montenegro, numa campanha tão marcada pelas fake news, tão marcada pela mentira, por discursos de incitação à violência, por muito discurso de ódio, um país muito dividido, muito polarizado, pode resultar alguma coisa de bom disto? Olha, eu acredito que o discurso de ódio realmente é uma coisa extremamente preocupante. As universidades brasileiras já faz algumas décadas, particularmente os cursos de humanas, têm diretórios acadêmicos de esquerda extremamente violentos. As pessoas, quando fazem qualquer tipo de afirmação contra o marxismo cultural, que é o que predomina nessas universidades, elas chegam a ser agredidas, né? Agora a gente vê até pessoas fabricando fake news, como já está comprovado aí, uma jovem que disse que foi agarrada por pessoas e fizeram uma suástica na barriga dela, e quando foram ver, a perícia da Polícia Federal acabou de atestar que foi ela mesma que se mutilou, e aí fabricou uma fake news tentando plantar um discurso de ódio em cima do segmento do Bolsonaro. Então isso realmente é muito preocupante. Me parece que é uma constatação de senso comum que o Haddad está muito mais preparado para enfrentar um debate do que o Bolsonaro. Ou seja, e o Bolsonaro, muito inteligentemente, fugiu aos debates, particularmente agora. O Haddad, por exemplo, dizem que foi o pior prefeito da história de São Paulo, inclusive nem se reelegeu. Sim, o número de votos dele parece que foi menos do que os brancos e nulos. Se não me engano, acho que foi uma reeleição assim, muito, né? Ou seja, não dá. Ou seja, o Haddad ele pode até ter um currículo de administrador, mas não desenvolveu bem. Então eu acho que as pessoas vamos fazer alguma coisa diferente, porque você repetir o mesmo erro e querer resultado diferente não dá. Sobre a violência no discurso de Jair Bolsonaro, o erro da ditadura foi torturar e não matar, vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. Frases como estas, o que é que nos dizem sobre Jair Bolsonaro? As pessoas não concordam com esse tipo de frase, mas o Bolsonaro ele acaba sendo... dito reiteradamente. O Bolsonaro ele é um criminoso do futuro, né? Porque ele tem uma ficha limpa. Todo mundo diz que ele vai fazer um monte de coisa, mas na verdade... Ele diz que vai fazer, não é todo mundo, ele diz que vai fazer. Tudo bem, mas ele não fez nada até agora. Ele diz que vai prender ou mandar para fora do país quem discordar dele. Mas eu acho que ele acaba sendo metafórico nessas coisas. Acha? Eu acredito, sim. Portanto, acha que o que ele diz não é para levar a sério? Eu acho que muita coisa do que ele diz, se você for ver, acaba sendo metafórico ou pega um recorte do que ele fala e tira do contexto. E é uma metáfora do quê? Olha... O Bolsonaro, por exemplo, qual foi a última fala que o senhor falou? Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre. A petralhada são os apoiantes do PT. O senhor acredita realmente que ele vai pegar uma metralhadora e fuzilar alguém? Ninguém nunca fez isso no Brasil. Mas isso não é eu acredito que os melhores publicitários do Bolsonaro são os índices que o PT levou o país a atingir ao longo de 4 mandatos. Porque nós atingimos o recorde de homicídios, atingimos um dos piores índices de educação da história, né? Ou seja, o país ele está com o recorde de desemprego depois de 4 mandatos, e não dá para dizer que o Temer não é PT, porque ele foi eleito na mesma chapa da Dilma, então é muito complicado isso. Mas não é do PT. Pois é, não é PT, mas foi eleito na chapa junto com a Dilma, então acaba tendo uma afinidade muito grande, né? Por mais que tente descolar. Ou seja, é um cenário muito complexo, e qualquer um que assuma
no ano que vem, vai ter um monte de problema, porque o país está com sérios problemas, né? Foram quase 200 mil empresas fechando no país. Se a gente for pegar José Dirceu, por exemplo, José Dirceu foi um dos ministros mais importantes do governo... Do primeiro governo Lula. Do primeiro governo Lula, né? Ninguém ficou extasiado quando José Dirceu passou a ser ministro. Nem quando Dilma Rousseff foi eleita presidente. Os dois eram terroristas. A cartilha deles era isso aqui, ó, Minimal do Alto Guerreiro Urbano, um best-seller brasileiro, traduzido dos anos... Em que época? Quando havia uma ditadura militar? O Brasil, ele teve governos militares, né? Não era democracia, não eram liberais. A iniciativa das ações violentas começaram dia 25 de julho de 1966, uma explosão, a bomba no aeroporto de Guararapes, na tentativa de matar o presidente da República. Dali para frente foram mais de 30 ações terroristas. Não é um incitamento à violência? Isso eu acho que é uma frase muito forte, assim como, por exemplo, José Dirceu falou, vamos fechar os poderes do STF. O Lula falou que nós tínhamos uma Suprema Corte supremamente acovardada. O deputado Vadir Damus falou, em abril desse ano, nós devemos fechar o STF, e não teve a mesma repercussão na mídia. Eu acho que o tratamento dado ao Bolsonaro é extremamente assimétrico.